Olá pessoal, nesta aula nós vamos aprender a utilizar os sensores indutivos e capacitivos. De acordo com o que nós vimos na aula anterior à prova, os sensores indutivos e capacitivos, eles tinham no seu cabo 3 terminais. 2 deles fazem parte da alimentação e o outro é o sinal. Para que nós possamos aprender a utilizar o sensor, vamos ter que entender um pouco mais sobre esses 3 terminais. Majoritariamente, os sensores são alimentados em uma tensão contínua, de 6 volts, 12 volts, 24 volts geralmente. A maioria deles é de 6 volts. Desta maneira, a primeira coisa que nós vamos ter é que alimentar os sensores com uma fonte de corrente contínua. Além disso, conforme nós vimos nos vídeos da aula anterior, quando nós aproximamos, por exemplo, num sensor indutivo, aproximamos um objeto metálico da frente do sensor, nós temos internamente um circuito eletrônico que é alimentado justamente aqui pelos 6 volts, que ao nós aproximarmos um objeto metálico, um determinado contato é fechado. Conforme foi explicado, esse contato não é um contato móvel, é um contato que nós denominamos de estado sólido, ou seja, é um transistor que, ao ser acionado pelo circuito interno, fecha um contato sem a existência de uma peça móvel como um interruptor ou como um relé. Daí a extensa durabilidade dos sensores industriais. Bom, e como é que funciona essas chaves, né, de estado sólido? Chaves de estado sólido sem peças móveis. O que acontece é que nós temos 2 tipos de sensores. Os sensores do tipo NPN e do tipo PNP. Essa nomenclatura faz referência ao transistor existente na saída do sensor. Então, de maneira bem simplificada, nós temos ali uma saída transistorizada e nós temos 3 terminais. Um N negativo, o P positivo e o N negativo. Então esse seria um transistor tipo NPN. Depois nós vamos ter ali um transistor do tipo PNP, onde nós teremos um terminal positivo, um terminal negativo e um terminal positivo. Bom, então como é que funciona a chave em estado sólido, sem peças móveis? O transistor aqui, ó, além das polaridades dos seus terminais, eles recebem 3 nomes especiais. Esse terminal é o coletor, esse terminal do meio é a base, esse terminal aqui é o emissor. O emissor é sempre o terminal que tem a flecha. Percebe aqui que o NPN tem a flecha para fora e o PNP tem a flecha para dentro. Isso tem a ver com a polaridade do transistor. Então, funciona da seguinte maneira. Se eu colocar uma fonte de tensão na base do transistor, polarizada corretamente, ou seja, aqui é positivo, né? Então a bateria tem que estar ligada aqui com o terminal positivo. Se eu fizer circular uma corrente de base, daí esse nome IB, essa corrente vai circular entre a base e o emissor. Ele vai querer, do positivo vai querer para o negativo, aqui que é o terra, né? Vai circular nesse sentido. Se existir essa corrente, vai surgir uma corrente aqui que a gente chama de corrente de coletor. Essa corrente que liga aquele LED que a gente viu no filme, que ele liga a carga. Então, esse sinal aqui é esse sinal que aparece aqui em cima. No sensor, quem faz o papel da energização da base?
Quem faz esse papel é o circuito interno lá do meu sensor indutivo ou capacitivo. Então, tem o oscilador, depois tem lá o demolador, tem o comparador. O comparador vai jogar uma tensão positiva aqui na base, e ao jogar a tensão positiva na base, vai abrir aqui e o contato vai fechar. Perceba aqui, ó, que a corrente, eu tenho uma fonte aqui positiva, né, a bateria, a corrente vai fazer nesse sentido aqui, e aqui também, ó, tem um sinal positivo que vai querer seguir em direção ao negativo, tá? Que vai ser a corrente de coletor. Isso é para o modelo NPN. No caso do modelo PNP, o que acontece é justamente o contrário. Se aqui eu estou com a minha base ligada no positivo, aqui a minha base vai estar ligada no negativo. Então, o funcionamento é exatamente o mesmo, só que as correntes são no sentido contrário. Isso aqui nos ajuda em determinadas situações, tá? Por isso que tenho sensor do tipo NPN e do tipo PNP. O mais comum é esse aqui, ó, PNP, que é o que o pessoal chama de sensor de alimentação, ou seja, com a saída positiva. E o outro é o chamado sensor de aterramento com a saída negativa. Vamos ver o desenho do circuito completo, que fica mais claro. Ó, nesse desenho nós podemos ver com mais clareza. Eu tenho aqui o sensor do tipo N, sensor do tipo PNP, e você vai perceber que nesse tipo aqui, o positivo entra diretamente no sensor, o terminal de sinal é conectado na carga. O que pode ser a carga? Pode ser uma lâmpada, pode ser uma válvula pneumática, pode ser um relé ou entrada PLC. E o outro terminal dessa carga é ligado no negativo. O sensor também necessita do negativo para ter uma circulação de corrente. Perceba a diferença com esse aqui, ó. Nesse sensor do tipo NPN, a carga é ligada no positivo, entra para dentro do sensor, e o negativo não é conectado em nada. Daí a diferença desse tipo de sensor para esse. Se você não respeitar isso, vai ter uma inversão de polaridade e o sensor não vai funcionar. Aqui eu montei os dois sensores do tipo PNP e NPN nesses circuitos aqui de acionamento, somente como teste. Bom, primeira coisa, essa aqui é uma fonte de tensão de corrente contínua. Ele pega aqui uma fase e um neutro e transforma em positivo ou negativo. Se vocês lembrarem, aqui eu estou entrando com corrente alternada. Corrente alternada não tem polaridade. Estou saindo aqui com uma polaridade, uma fonte de corrente contínua. O 3 vai ser o positivo e o 4 vai ser o negativo. Mesma coisa desse lado. Eu tenho que alimentar os meus sensores com corrente contínua. Bom, então perceba o seguinte: esse aqui é um sensor indutivo. Por quê? Como é que eu sei? Esse símbolo, né, é o de sensor indutivo. Aqui é o símbolo de sensor e aqui é o tipo de contato do estado sólido, ou seja, é do tipo normalmente aberto. Aqui é a mesma coisa. Então, como é que eu defini aqui no CAD-SIMU se ele é do tipo PNP ou do tipo NPN? Se eu clicar duas vezes no sensor, vou abrir essa caixinha e vou ter como fazer a escolha das conexões. Então, 3 wires, né? Wires são fios e do tipo PNP. Vou clicar aqui também. Conexões por 3 fios e do tipo NPN.
Vamos ver o funcionamento agora. Mando executar. Quando eu mando executar, a fonte fica energizada, ela fica na cor cinza. Como é que eu ativo o sensor? Basta clicar sobre ele. Então eu vou clicar sobre ele e a lâmpada aqui, ó, que está sendo a minha carga, vai acender. Tá? Então, a simulação é eu passando o cursor em cima, aperto o botão do mouse e a lâmpada acende. Tá? Mesma coisa desse lado. Mas perceba agora como é que é feita a conexão. Eu vou ter sempre uma alimentação positiva e negativa para o sensor funcionar, tanto nesse quanto nesse, só que aqui é minha saída, ou o sinal, né? Um deles está ligado no terminal negativo, que é o terminal 4, e outro está ligado no terminal positivo, que é o terminal 3. Então, resumindo, esses dois sensores você tem que fazer a ligação desta maneira. Se eu pegar esse sensor aqui e ligar no negativo, da mesma maneira como está aqui na direita, ele não vai funcionar. E vice-versa aqui nesse outro circuito. O que eu poderia ter aqui no lugar da lâmpada? Poderia ter, por exemplo, a bobina de um contator. Como nós aprendemos em eletricidade, o contator é como se fosse um relé, só que consegue comandar correntes bem maiores.